Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer um vídeo rápido aqui para a gente falar de um tema que eu acho bastante pertinente nesse momento. Mas antes disso, deixe eu dar um aviso para vocês. Nós estamos lançando uma especialização livre em neurociência afetiva na prática clínica. E nesse curso de especialização em neurociência afetiva, nós vamos trazer também uma certificação de reconhecimento internacional. Mas por que que esse curso ele é livre? Por que que é uma especialização livre? Porque uma das maiores dores que eu tive na minha vida foi o cerceamento de conhecimento que as instituições trazem para as pessoas que, por exemplo, ainda não conseguiram alcançar uma graduação, fazer uma faculdade na vida. Então, o meu movimento vai sempre em torno das pessoas que de fato estão interessadas no conhecimento. E eu não vou me limitar a instituições, a certificações para que essas pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento. Então, a especialização livre em neurociência afetiva é para qualquer pessoa que queira fazer uso desse conhecimento, né? Seja numa sala de aula, seja numa instituição, num RH da vida, como um psicanalista, como um terapeuta, um psicólogo, etc. Então, um dos maiores sonhos que o Jack Panksepp tinha, que foi o cara que cunhou o termo neurociência afetiva, era que esse conhecimento fosse divulgado a nível mundial. No Brasil, o conhecimento em neurociência afetiva é tão precário que nós não temos a obra do Jack Panksepp, essa obra aqui, Effect on Neuroscience, traduzido para o português. E nem o segundo livro dele, que é uma atualização dessa obra, The Archaeology of Mind. Então, pensando nisso, essa especialização que está amparada nessas duas obras, ela é para qualquer pessoa que se interesse por esse tema. Então, se o que eu tenho abordado nesse canal, se aquilo que eu tenho falado nos nossos vídeos, nas nossas aulas, e o que eu vou falar aqui hoje é um tema que te interessa, como uma pessoa que busca autoconhecimento, como um profissional que quer ajudar os seus pacientes, ou como um professor, um gestor de RH, você pode fazer esse curso. A gente não vai colocar critério para você ter acesso a essa formação, tá? Para saber mais informações, acesse o link que a gente vai deixar aqui embaixo e venha fazer esse curso de neurociência afetiva conosco. Então, já falando de neurociência afetiva, hoje eu queria falar de um tema que é bastante recorrente, comum e que sempre está em alta quando a gente fala em especial das redes sociais. Hoje nós vamos falar para terapeutas, nós vamos falar para psicólogos, nós vamos falar para psiquiatras, vamos falar para psicanalista, para essas pessoas que falam ou que, de certa forma, contribuem para a divisão da psicologia, do tratamento terapêutico como um todo. Então, se você é uma pessoa que está aí gastando o teu tempo, de certa forma, investindo o estudo, o conhecimento para diminuir outras abordagens. E se você é essa pessoa do outro lado, com essas abordagens que também está tentando diminuir a psicanálise diminuir a TCC, e a TCC tentar diminuir o comportamental, etc. Se você está no meio desse bolo de divisão, etc., esse vídeo é especial para você, tá? Vamos lá, não é de hoje, não é de agora que a psicologia tem, né, dentro da sua essência, essa divisão. A gente fala sempre que quando você chega no final da graduação em psicologia, você tem que escolher uma linha terapêutica, seja a behaviorista, seja a Gestalt, a TCC, a psicanálise, etc. Isso é o que a instituição te obriga a escolher, te obriga a determinar. Eduardo, mas eu não posso, por exemplo, pegar as três abordagens, psicanálise, TCC e Gestalt? Não. A instituição vai te obrigar a ter uma linha terapêutica. Depois, se você quiser fazer uma especialização em alguma coisa assim, mas é comum que no Brasil, em especial, nós não utilizemos abordagens ou técnicas de outras linhas terapêuticas que não as nossas. Isso é um problema gigantesco. Porque hoje, se você for fazer uma pesquisa, nós temos mais de 400 abordagens, mais de 400 linhas terapêuticas. No Brasil, as pessoas conhecem no máximo 8, 9 ou 10, que são as mais comuns, mas escuta isso. Nós temos mais de 400 linhas terapêuticas de tratamento. Não seria estranho que entre mais de 400 abordagens terapêuticas apenas uma funcionasse? Apenas uma tivesse eficácia?
Não seria estranho que apenas uma se comprovasse como eficaz, que tivesse métodos, etc., terapêuticos, que tivesse evidência científica? Não seria muito estranho isso? Então, abram a cabeça de vocês para pensar, pesquisem, se atualizem, entendam que quando a gente fala de 400 abordagens, nós não estamos falando de abordagens desse momento, desse ano, etc. Nós estamos falando de abordagens consolidadas. Mas no Brasil, exatamente por essa linha obrigatória que a instituição traz para os graduados em psicologia, nós não tomamos conhecimento dessas 400 abordagens que tem. Hoje, o que eu considero um bom profissional, uma pessoa que tem capacidade de lidar com demandas de depressão, ansiedade, bipolaridade, autismo, TDAH dentro de uma clínica, é uma pessoa que, no mínimo, domina 4 ou 5 dessas abordagens, domina 4 ou 5 dessas técnicas que se divergem entre abordagens. Porque acreditem, gente, não existe uma única abordagem dentre essas 400 que dê conta de todas as demandas que o paciente apresenta. Mesmo as abordagens que vão se propagar como baseadas em evidências, não são as únicas abordagens que funcionam dentro dessas 400. Talvez sejam as que mais têm investimento, pesquisas para consolidar a fundamentação do porquê ela funciona. Mas não é essa única abordagem que funciona. Então, não existe mesmo essa que tem essas evidências, ou mesmo a psicanálise, ou mesmo a TCC, ou mesmo a Gestalt, não existe nenhuma abordagem que dê conta de todas as demandas. O que significa que eu tenho que ter minimamente um conhecimento do comportamento, que eu tenho que ter basicamente o conhecimento do inconsciente associativamente. Então, no mínimo, 4 ou 5 dessas abordagens você tem que ter pelo menos um conhecimento médio sobre elas para que você consiga trabalhar com diversas demandas que os pacientes apresentam na clínica. Se você é um profissional, se restringe em apenas uma disciplina, por exemplo, eu sou psicanalista e eu não faço uso de nenhuma outra técnica que não seja da psicanálise, ou eu sou da TCC e eu não faço uso de nenhuma outra técnica que não seja do Aaron Beck, etc., você está errado como profissional. Você não está errado apenas porque o Eduardo está falando que você está errado. Você está errado porque você está se limitando dentro da sua abordagem e acreditando que ela, as ferramentas que você tem, vai dar conta de tudo. Vai dar conta de solucionar todas as demandas que o paciente apresenta. E nós sabemos, por inúmeras evidências, que não é assim que funciona. Nós sabemos que isso não dá conta de tudo. Então, a ideia de conhecer minimamente outras abordagens técnicas vai te fundamentar como um profissional mais qualificado para atender diversas demandas desse paciente. E aí, pensando um pouquinho nessa ideia de que as instituições obrigam os profissionais a escolher uma linha terapêutica, nós vamos retornar a algo bastante comum, em especial nas redes sociais como o Instagram. As pessoas dedicam horas, anos de estudo. Eu vi um relato de um psicólogo que disse que passei as últimos finais de semana todos lendo, sei lá, 13 artigos, etc. E nenhum artigo apresenta uma evidência da psicanálise ou vice-versa, etc. E eu fico pensando, se nós como profissionais tivéssemos o olhar de conhecimento, de interesse em saber quais são as técnicas que determinada abordagem, que é diferente da minha, tem que eu possa utilizar no meu manejo terapêutico com o meu paciente, talvez nós tivéssemos profissionais muito mais qualificados no Brasil e não teríamos profissional que passa 5 anos fazendo uma graduação de psicologia para depois atender o paciente por R$ 50, por exemplo, 1 hora de atendimento. Antes tem o relatório, depois tem o pós-relatório. Então, imagina R$ 50 para você passar ali cerca de 3 horas no atendimento de um paciente. O problema é que nós sempre vamos buscar evidências, nós sempre vamos estudar as outras abordagens para criticar, para diminuir, para comprovar que ela tem uma invalidação, como se o fato daquela ou essa abordagem ter algo que é invalidado validasse automaticamente a minha abordagem e o meu conceito. Então, eu acho que o caminho que nós estamos tomando, psicoeducar os nossos pacientes e, consequentemente, constituir profissionais mais éticos e qualificados, está sendo totalmente incorreto. A ideia é que eu possa conhecer minimamente 3 ou 4 abordagens para entender as técnicas que essa abordagem tem e eu possa utilizar no meu manejo terapêutico. É isso. Isso é a fundamentação de um estudo que, de fato, olha para as outras abordagens com respeito, com ética, reconhecendo a importância dessas abordagens, porque todo ser humano é subjetivo. Então, significa que a técnica que funciona para paciente A
com aquela demanda não funciona para o paciente B com a mesma demanda. Então, eu tenho que ter uma diversidade de técnicas, de conhecimento, de capacidade para lidar com a subjetividade de cada indivíduo em adoecimento. O problema é que nós não temos esse hábito de estudar as outras abordagens, interessado pelo que elas podem agregar no nosso conhecimento, no nosso manejo terapêutico. E aí nós temos basicamente uma guerra que hoje é muito mais intensa dentro da psicologia, como foi em qualquer outro momento da história da psicologia. Mesmo quando Freud diverge de Jung e diverge de Aaron Beck, etc., não temos um comportamento tão interessado do Freud tentando diminuir a abordagem do Aaron Beck que não temos do próprio Aaron Beck tentando diminuir a abordagem do Freud. Eles adentram os seus caminhos, eles adentram o seu conhecimento. O Aaron Beck traz as ferramentas que foi importante da psicanálise e desenvolve a sua metodologia. O Jung traz as abordagens que foi importante da psicanálise e desenvolve a sua metodologia. Por que que nós não temos esse comportamento? Porque a maior parte do nosso tempo é inclinado a diminuir, a invalidar outras abordagens. Gente, automaticamente isso não valida a minha abordagem, não valida. Então, nós temos que começar a pensar nesse comportamento que diz por que que as pessoas têm esse comportamento de criticar tanto o trabalho, a abordagem dos outros. E aqui eu estou pegando esse recorte da realidade e falando da psicologia, falando das linhas terapêuticas. Eu não estou falando nem da política, que caberia uma análise muito significativa. Não estou falando nem do mundo capitalista, não estou falando nem de religião, que também caberia uma análise muito significativa. Eu estou me atendo à ideia da psicologia, das linhas terapêuticas. E aí eu começo, então, a olhar para a neurociência afetiva e perceber uma explicação neurobiológica e afetiva para esse comportamento, que no Brasil é significativamente muito mais intensa do que é em qualquer outro país, que no Brasil é muito mais significativa. Então, olhando para a neurociência afetiva, vocês vão se recordar comigo que nós nascemos com necessidades inatas, que nós nascemos com circuitos emocionais. Esses circuitos emocionais, gente, eles representam ferramentas bastante rudimentares, ferramentas bastante brutas para viver num ambiente que até então, há mais de 560 milhões de anos atrás, era um ambiente bastante bruto. Então, são ferramentas rudimentares, brutas, para aprender e conseguir sobreviver num ambiente rudimentar e também bruto. Então, essas emoções, que até então nós temos um mapeamento de 7 emoções fundamentais, é basicamente o que leva um tamanduá, que leva um felino lá na savana a sentir sede. Esse circuito emocional se ativa, libera uma bioquímica que traz um sintoma fisiológico, e aí essa hiena, esse felino, esse tamanduá entende que ele precisa de água. É essa emoção rudimentar que nós chamamos de afeto que sinaliza para ele a nível neurobiológico, comportamental e psicológico que ele precisa de água. Então, isso desencadeia nele um sintoma, ele vai até a beira de um rio, toma água. Quando ele supre essa necessidade de água, o organismo então sinaliza de novo a homeostase, ok? Agora nós não precisamos mais de água. Aí, de repente, um outro afeto sinaliza para ele que ele precisa buscar uma parceira ou um parceiro para copular, para ter uma relação e procriar a sua genética. De novo, ele sinaliza, ele vai até lá, encontra uma parceira, para isso ele enfrenta percalços, outros predadores, etc. Supra essa necessidade, retorna de novo para a homeostase. Percebe que essa homeostase ela é sinalizada quando nós saímos dessa homeostase ou quando nós retornamos para essa homeostase através dos afetos, que nós dividimos em afetos positivos e afetos negativos. Então, todas as vezes que você tem um sintoma, que você tem um afeto, que você experimenta uma emoção, nós vamos bater na ideia, nesse conceito muito clichê da inteligência emocional, que eles entendem que inteligência emocional é a capacidade de você agir ou reagir no mundo ou tomar decisão sem considerar basicamente as emoções, mas considerar a racionalização, considerar a cognição, tomar decisões inteligentes, como se o fato de inteligência, gente, tivesse alguma coisa a ver com o conceito de evolução. Quando nós falamos de evolução a nível fisiológico, biológico, teoria do Darwin, nós não estamos falando de inteligência, nós estamos falando de habilidade de sobrevivência. Isso é uma inteligência emocional.
E o que que significa? Significa que todas as vezes que você sente, que você tem um sintoma, que uma emoção vem à tona, existe uma necessidade que está sendo sinalizada que você saiu dessa homeostase. Todos os outros mamíferos conseguem perceber e reconhecer isso. Nós somos os únicos entre todos os mamíferos que agora começam a perceber dificuldade para entender esse sinal, para entender esse alerta. Então, quando o cachorrinho sente sede, basicamente ele sabe que saiu da homeostase. O que ele precisa é ir buscar água e ele vai encontrar qualquer tipo de água, ele vai encontrar qualquer tipo de alimento para suprir essa necessidade, porque a homeostase é garantia de sobrevivência. Então, quando nós sentimos uma emoção, uma ansiedade, uma raiva, um medo, entendam que inteligência emocional é a sua capacidade de perceber qual é a emoção, o afeto que você está experimentando e qual é a necessidade que esse afeto, essa emoção está sinalizando para você. É raiva? É medo? É desejo? É curiosidade? Qual que é o sinal que essa emoção está me sinalizando? Inteligência emocional é isso, é entender qual é a emoção que você está experimentando e entender qual é a necessidade que essa emoção, que esse afeto está sinalizando que te tirou da homeostase. Aí uma inteligência emocional se configura com a capacidade de ir lá no mundo e lá na realidade se aproximar ou se distanciar daquilo que desencadeou aquele afeto, que desencadeou essa emoção. Quando você faz isso, automaticamente você retorna de novo para a homeostase. Ou seja, as emoções, os afetos são bússolas que nos guiam, termômetros que sinalizam para nós que se eu me aproximar daquilo é bom, mas se eu me distanciar é ruim. Então eu sei se eu devo ou não me distanciar através do que eu sinto. Pensando nisso, então, isso é o conceito de inteligência emocional. Não é a capacidade de controlar, não é a capacidade de reprimir, de não tomar decisões baseadas nas emoções. É a capacidade de entender o que essa emoção sinaliza e qual é a necessidade que você precisa atender, que daí você garante sobrevivência. Então, retornando para essa ideia, se esses circuitos emocionais estão lá, eles só estão lá porque a natureza evolutiva percebeu a importância deles para garantir a nossa sobrevivência. E aí o que que acontece? Então nós vamos para o mundo. Mas aí nós passamos então, como mamíferos mais evoluídos corticalmente, a desenvolver o que nós entendemos como um neocórtex, um córtex pré-frontal, ou seja, diferente do cachorrinho, do gato, esse nosso neocórtex é muito mais desenvolvido. Então significa que agora nós não temos só afetos brutos, que nós não temos só emoções brutas para conviver num ambiente que até então era só bruto. Porque agora o ambiente que nós convivemos, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, científico e tecnológico, ele também passa a ser refinado, ele não é mais somente bruto. Se o ambiente não é mais somente bruto, não é mais rudimentar, a nossa capacidade cerebral, ou seja, o nosso neocórtex, também evolui para desenvolver esse refinamento. Desenvolvendo esse refinamento, nós continuamos com essas habilidades brutas, rudimentares, porque toda essa tecnologia, toda essa ciência é construída em cima de um solo que também é bruto rudimentar, mas aí nós desenvolvemos então uma capacidade neocortical que pega esses afetos, essas emoções brutas e refinam, atualizam essas emoções para que elas se tornem refinadas, como consequência para que nós consigamos atender a essas necessidades nesse ambiente mais superficial, nesse ambiente mais tecnológico, nesse ambiente mais refinado. Então, quando nós desenvolvemos essas habilidades corticais, significa que todas as vezes agora que eu sinto uma necessidade, por exemplo, de água, ou que eu sinto uma necessidade de vínculo, não é mais somente aquele afeto rudimentar e bruto que vai sinalizar para mim. Porque as possibilidades de água que eu tenho hoje são diversas, como as possibilidades de vínculo que eu tenho também são diversas. Então, nós não utilizamos mais essa parte rudimentar, mas ela continua sendo a fonte que sinaliza para nós o que nós sentimos. Mas aí eu te pergunto, para você que tem a minha idade, em torno aí de 33, 34 anos, quando você tinha, por exemplo, os seus 12 anos de idade, o que significava amizade para você? O que significava o final de semana para você? Era ir para a rua, brincar com os amigos, estar na porta de casa, conversando, etc. E aí, hoje, o que significa vínculo, o que significa final de semana para os seus filhos? Não é uma tela como essa, não é uma internet,
não é o parquinho do condomínio, não é o parque de diversão dentro de um shopping. E aí o que eu começo a dizer é, modificou-se então a ideia de como eu atendo às minhas necessidades emocionais, porque hoje em dia essa tecnologia traz esse refinamento. Ó, você vai continuar precisando atender a essas necessidades, mas a forma que você vai atender a essas necessidades hoje são diferentes. Hoje são muito mais intelectuais, são muito mais científicas e tecnológicas. Para isso, a natureza evolui esse nosso neocórtex e temos também uma capacidade muito mais refinada, científica e tecnológica de atender a essas necessidades. Então, enquanto eu, para me divertir, para experimentar prazer, precisava me levantar, ir lá para a rua para brincar com os amigos, etc., e tinha desentendimentos, etc., hoje o seu filho, o seu primo, etc., fica numa tela como essa e ele experimenta, ele tenta de forma ineficaz atender a essas necessidades de brincadeira, de interação, de vínculo, etc. Que uma tela como essa é limitada em proporcionar. Mas hoje é o que a cultura, é o que a realidade, a sociedade traz como possibilidade de suprir necessidades de vínculo. Então, você imagina que eu tenho então um afeto bruto para um ambiente bruto. Mas aí desenvolve-se esse ambiente, ele evoluiu cientificamente, tecnologicamente, culturalmente, o neocórtex também se desenvolve intelectualmente, cientificamente, para lidar com a tecnologia, para lidar com o ambiente. É basicamente isso, gente. Evolução é eu tenho um ambiente e esse ambiente requer determinado comportamento ou determinada evolução cerebral. Essa evolução então acontece. O que eu estou dizendo é se antes você tinha lá um pedaço de terra e alguém queria invadir esse pedaço de terra seu, o que acontecia? Você ativava essas emoções, esses afetos brutos, como raiva, ataque, para defender o seu território, para defender a sua propriedade, para defender o seu recurso. Para eu dar um exemplo para vocês de quando esse afeto bruto vem à tona hoje em dia, imagina que quando você coloca uma moeda, uma ficha numa máquina de refrigerante, você colocou a moeda e o que você espera? Eu espero a recompensa, porque eu estou fazendo uma troca, né, com essa máquina. Coloquei a moeda. Quando o refrigerante não vem, quando a recompensa não vem, o afeto bruto se ativa porque existe algo entre mim e a minha recompensa, existe um obstáculo, que é o fato de que a máquina não cumpriu o acordo dela, então eu vou sacudir, eu vou chacoalhar essa máquina de refrigerante, ativado por esse sistema de raiva, de ataque, até que ela me dê o meu refrigerante. Isso é um afeto bruto entrando num ambiente bruto. Mas hoje, quando você tem uma abordagem terapêutica ou quando você tem uma linha terapêutica da psicanálise que não passou por uma graduação de psicologia obrigatoriamente, como você defende o seu recurso? Como você defende o seu território? Não é mais como seria a ideia do terreno, no ataque, na força bruta. Não é como seria na máquina de refrigerante, chacoalhando, atacando, etc. Não é mais. Por quê? Porque hoje esse ataque ele vem através dessa tela aqui. Ele vem através da internet. Ele vem através de um artigo científico. E aí você tem que desenvolver habilidades sofisticadas para atacar de volta, para defender o teu recurso. Você já parou para experimentar por que, que os psicólogos atacam tanto a psicanálise? Por que, que os psicólogos atacam tanto outras abordagens que não vêm da psicologia? Pega a metáfora da máquina de refrigerante que eu falei e imagina o fato de que você passou aproximadamente 5 para alguns 6 anos estudando para se graduar, para ter um CRP de psicólogo. Imagina isso, um investimento de tempo, de esforço, de estudo, financeiro, que é muito grande numa faculdade de psicologia. Imagina que você investiu todo esse recurso. É a ficha que você está colocando na máquina de refrigerante. A promessa é que venha um refrigerante. A promessa é que com uma graduação você possa atuar, você possa clinicar. Mas aí acontece que de repente alguém que vai fazer um curso, faz uma outra faculdade, sei lá, às vezes de letras, faculdade de filosofia, ou alguém que nem fez uma faculdade, fez um ensino médio. De repente, essa pessoa, em um terço do tempo, ou seja, em um ano, às vezes 6 meses na contemporaneidade, ela faz uma formação em psicanálise. E aí ela começa a atuar na clínica. Ela começa a atuar na clínica, ela começa a clinicar 4 anos antes do profissional que está lá ainda na faculdade. Ela fica lá clinicando, etc., porque a psicanálise sustenta essa clínica dela, começa a ter muitos pacientes, começa a fazer sucesso, explode em uma tela como essa, explode numa rede social como essa. Como você acha que se sente a pessoa que ainda falta 4 anos para terminar a faculdade dela, para ela fazer o que o psicanalista em um ano já está fazendo?
Como você acha que se sente a pessoa que passou 5 anos investindo tempo, dinheiro, estudo, etc., para ter um CRP e atuar numa clínica, e de repente alguém que terminou o ensino médio, não tem diminuição por causa disso, mas um investimento de tempo e financeiro, faz 1 ano de psicanálise e de repente está clinicando, e aí essa pessoa que passou 5 anos fazendo esses estudos, esse investimento, tem 2 pacientes, consegue uma renda de 2 pacientes, e essa pessoa que passou 1 ano estudando psicanálise tem 1.000 pacientes, consegue uma renda financeira significativa, tem milhares de seguidores, aqui tem cento e pouco. Como você acha que essa pessoa se sente, pessoal? Como você acha que esse psicólogo se sente? E o caminho inverso? O caminho de que esse psicólogo então percebe: bom, eu não posso ir lá e chacoalhar essa pessoa. Eu não posso usar o sistema bruto do ambiente sofisticado para defender o meu recurso, para defender o meu investimento, para defender a minha linha terapêutica. Então, eu vou recorrer às habilidades intelectuais sofisticadas desse neocórtex e vou começar a criticar aquela abordagem. Vou começar a invalidar a psicanálise. Vou começar a invalidar o que aquela pessoa faz com aqueles 1.000 pacientes lá. Vou começar a invalidar que estudar 1 ano é incomparável com eu que estudei 5 anos. Vou dizer que ela não tem o CRP, vou dizer que ela não é eticamente, vou dizer que ela não é cientificamente válida, que ela não tem eficácia. Então, nós recorremos a essas habilidades intelectuais superiores para proteger o nosso recurso. Não é sobre atacar o outro, não é sobre diminuir a abordagem do outro, é sobre defender o próprio recurso. É sobre a metáfora que eu utilizei da pessoa tentando defender um pedaço de terra, que usou um afeto bruto. É sobre a pessoa que colocou uma ficha na máquina de refrigerante e não recebeu o refrigerante. E ela chacoalha, ela ataca essa máquina de refrigerante. Aqui, a pessoa recorre a um nível intelectual, ela recorre a um nível cognitivo para diminuir, para defender o seu recurso. Então, nada mais é do que um comportamento de defesa do próprio recurso. Mas aí aparece alguém na vida, é natural que apareça, alguém na vida que tenha o mesmo sucesso que aquele psicanalista de 1 ano tem, que tenha uma renda financeira maior do que aquele psicanalista tem, e de repente essa pessoa fez o percurso que aquele psicólogo ali fez. Ou seja, essa pessoa fez uma graduação de 5 anos, essa pessoa se formou, investiu tanto quanto a dor que aquela pessoa tem encontra um respaldo naquela pessoa que agora tem essa graduação, que fez esse mesmo percurso. E aí, aquela pessoa já tem um movimento. Eu vou defender o meu recurso. Por mais que eu tenha sucesso, a gente sabe que receber não é suficiente para o ser humano, ele sempre quer mais. Quanto mais ele recebe, mais ele quer mais. Então, ele começa também a atacar a psicanálise. Começa também a atacar o cara que tem 1.000 seguidores porque ele tem 2.000. Aí, esse psicólogo que está frustrado com a profissão dele, que está tentando sozinho diminuir a psicanálise, encontra nele um pai, encontra nele um herói, encontra nele um protetor e começa a se juntar a ele. Aí vários outros psicólogos também começam a se juntar a ele e constrói um grupo. Quando constrói um grupo não é só um objetivo em comum. Um grupo também é um pertencimento. Um grupo é uma dor em comum. O grupo é um inimigo em comum. Então eles começam a formar essa bolha que agora começam a atacar a psicanálise. Os psicanalistas que também fizeram 1 ano de psicanálise, às vezes 2 anos, 3 anos, percebe aquela pessoa que tem 1.000 pacientes, que tem seguidores, que tem sucesso, se juntam a eles também e formam uma bolha. E aí nós temos duas bolhas brigando uma com as outras. Mas o que nós precisamos nos concentrar é que essas bolhas estão tentando defender o seu recurso. Mas, para além do recurso, existe a ideia do pertencimento. Ou seja, a ideia de eu dizer que se eu não conseguir fazer uma graduação e eu estou aqui fazendo essa clínica, etc., e aquela pessoa conseguiu fazer e está lá atendendo na clínica também, todas elas estão brigando por recursos, mas todas elas estão brigando por reconhecimento, estão buscando pertencimento. Porque se nós olharmos a história dessa pessoa que fez os 5 anos de psicologia, ou dessa pessoa que fez 1 ou 2 anos em psicanálise, a maioria dessas pessoas elas só buscaram essa graduação não porque era algo que elas queriam fazer, não porque era algo que elas amavam fazer, mas muitas delas, como aquela pessoa que fez a primeira graduação, foi na ideia de fugir da rejeição, foi na ideia de dar orgulho para o pai,
foi na ideia de que ter uma graduação vai me trazer um reconhecimento, vai me trazer um pertencimento, vai me trazer um status social que vai me fazer ter mais possibilidades de recurso, vai me trazer mais possibilidade de pertencimento a determinados grupos. Assim como aquela pessoa limitada também pelos seus recursos faz os seus 2 anos em psicanálise e de repente fala, como psicanalista, eu vou ter uma admiração do pai, eu vou ter uma admiração da mãe, eu vou ter uma admiração da sociedade, porque até então a psicanálise no Brasil era elitizada. Quem era psicanalista, as pessoas tinham uma admiração. Então, essas duas pessoas, elas vêm de um viés de pertencimento. Ou seja, eu quero pertencer a um grupo. Eu quero, sobretudo, pertencer a esse grupo e defender o meu recurso. Então, a partir de hoje, todas as vezes que você vê essas brigas nas redes sociais, essas diminuições de abordagens, percebe que tem um pai defendendo os seus filhotes da sua abordagem, que também compactuam da mesma dor, que também compactuam dos mesmos recursos, como nós temos também dentro da psicanálise. Então, isso explica que nós hoje só utilizamos ferramentas mais sofisticadas para defender os nossos recursos, mas que nós continuamos defendendo o recurso. Porque cada vez mais o capitalismo, a mídia, o governo traz essa ideia de limitar, tá, o pedaço de bolo, traz essa ideia de limitar o recurso. E quanto mais nós limitamos o recurso, mais as pessoas que estão abaixo dessa cadeia social começam a se degradar para poder pegar um pedaço daquele recurso, para poder defender um pouquinho do que ainda resta. Se a gente começar a olhar por essa perspectiva, talvez você entenda que a faculdade, que a profissão que você escolheu, que o trabalho que você tem, que o esforço que você faz para gravar um vídeo como esse, para postar um post na internet, na rede social, não seja em si pelo recurso, não seja em si pela profissão, não seja em si pelo trabalho. Talvez seja pela ideia de encontrar um pertencimento, talvez seja pela ideia de se sentir menos rejeitado, de se sentir mais incluído. As certificações da vida, as postagens da vida, os status da vida, os seguidores da vida, trazem essa ilusão do pertencimento. Traz essa ideia de que quanto mais status, quanto mais sucesso você tem, mais recursos você tem acesso e mais vínculo você tem disponível para você. O que é uma mentira. Acho que quanto mais você sobe nessa cadeia de status, quanto mais você sobe nessa cadeia de recursos, mais mesquinho você se torna, mais desconfiado você se torna, mais as pessoas se aproximam de você por interesse, pelo que você tem, pelo que você promete, e não genuinamente pelo o que você pode proporcionar como vínculo, como afeto. Um exemplo disso é que as referências que nós utilizamos hoje nas abordagens, como o Aaron Beck e o próprio Freud, essas pessoas elas não eram pessoas de fácil convivência, eram pessoas difíceis de conviver, pessoas difíceis de você tolerar, de você conseguir sustentar uma amizade. Várias foram as pessoas que se distanciaram do Freud, várias foram as pessoas que se distanciaram também do Aaron Beck. O que eu estou dizendo é que status, essa promessa de alcance, não é a promessa de suprir a tua necessidade de vínculo. Dinheiro, sucesso, torna mais difícil você alcançar essa necessidade. Como eles também são necessidades. Mas a gente balancear, encontrar um equilíbrio para isso eu vou muito mais me dedicar a conhecer a minha abordagem, a ser grato pelo meu recurso, do que tentar o tempo todo tomar um pedaço de terreno, tentar tomar um outro refrigerante que a máquina me deu. Certo, pessoal? Espero que eu tenha conseguido esclarecer, trazer uma luz e que vocês possam olhar de uma forma diferente agora para esse cenário. Não brigando, não diminuindo o outro, mas se concentrando no que o outro tem de bom, né? Do que a gente pode negociar, que troca a gente pode fazer, tá bom? Não deixe de comentar nesse vídeo. Eu sei que às vezes os vídeos têm tantas visualizações aqui, mas vocês não deixam um like, vocês não comentam, e aí a gente tem a ideia de que o trabalho não está sendo significativo, de que a gente não está recebendo vínculo, reconhecimento. Então, não custa fazer essa troca que eu acabei de mencionar aqui, tá? Em deixar um like, em comentar nesse vídeo e compartilhar nas suas redes sociais para que as pessoas possam refletir um pouquinho sobre isso e, quem sabe, nós conseguimos criar um ambiente psicológico, um ambiente entre os terapeutas que seja muito mais humano, saudável, como aquilo que a gente tenta proporcionar e vender para os nossos pacientes quando nós não conseguimos viver isso na nossa própria vida, na nossa própria profissão, certo? Abraço para você, até o nosso próximo vídeo.